Olá, pessoal, boa noite, tudo bem a todos? A todos que estão na live, 115 alunos, ok? Para quem não me conhece, né, ou até mesmo não viu as minhas videoaulas ainda, eu sou o professor Lion, tá? Eu sou professor aqui da instituição da Unifatesc, Campus Paranavaí, tanto dos cursos, né, presenciais da saúde, sendo nutrição, fisioterapia, biomedicina e farmácia, tá? Esse semestre também eu estava ministrando aula na medicina veterinária e no curso de estética e cosmética, tá bom? E agora no EAD estou ministrando para todos vários cursos, né? Tanto os cursos da saúde quanto os cursos da agrária, a disciplina de bases biológicas. Então, eu sou a minha formação, né? Eu sou formado em biologia, tá? Ciências biológicas. Aí fiz minha especialização, meu mestrado e o doutorado em biotecnologia ambiental pela Universidade Estadual de Maringá. Bom? Então, hoje nós iremos estar trabalhando, né, esta live referente aos conteúdos da unidade, né, da apostila de vocês, a unidade 1 e 2, tá bom? Então, vamos iniciar a aula. Deixa só um momentinho aqui. Bom, pessoal, eu peço a todos, se possível, tá? Como é bastante conteúdos referente à unidade 1 e à unidade 2, de vocês fazerem as perguntas, né, as dúvidas que vocês tiverem no final da nossa live, tá bom? Então, eu vou iniciar os slides, tá? Eu vou trabalhar os conteúdos de uma visão geral, referente à unidade 1 e 2, sendo a unidade 1 a unidade contendo os conteúdos de biologia celular e a unidade 2, genética, tá bom? Então, eu vou fazer um apanhado geral de todos esses conteúdos da unidade 1 e 2. Assim, eu peço para vocês, conforme as dúvidas que vocês estiverem, irem anotando, tá bom? E depois passar para o tutor, o Gabriel, e depois o tutor passa para mim no final da aula, ok? Então, vamos iniciar os slides. Iniciando primeiramente, deixa eu voltar aqui um pouquinho que eu estava dando uma organizada nos slides. Bom, então a nossa aula, a nossa live é da disciplina do EAD de todos esses cursos da saúde e da agrária, bases biológicas. Então, mais uma vez, minha pessoa, professor Dr. Lion Zafra Lemos, ok? Bom, então vamos iniciar primeiramente de todas as principais funções e características que nós temos que saber. De todos os cursos que vocês estão cursando, tanto dos cursos, né, ligados à área da saúde, quanto os cursos ligados e voltados para a área das agrárias, nós estamos trabalhando com indivíduos. Então, não importa quais são esses indivíduos. Pode ser animais vertebrados, invertebrados, pode ser fungo, plantas, bactérias, e assim sucessivamente. E nós, seres humanos. Então, nós temos que saber que todos esses seres vivos, né, desde uma bactéria até chegar a nível evolutivo de nós, seres humanos, a espécie Homo sapiens, todos esses organismos, todos esses seres vivos presentes no planeta Terra, eles são formados, gerados através de células. Então, nós temos que saber os dois tipos de células que fazem parte e constituem estes seres vivos, esses indivíduos. Então, as células, ela é uma unidade funcional, né? Ela é uma unidade funcional, que a partir dessa unidade funcional, ela vai gerar a formação do quê? De outras células, tecidos, órgãos e o organismo propriamente dito. Diversos organismos, como eu acabei de falar agora há pouco. Então, esses organismos, esses seres vivos, eles são formados por dois tipos de célula, ou uma ou outra. Sendo a primeira célula chamada procariótica. Então, o pro, em biologia,
é o quê? Primeiro, então foi a primeira célula no seu desenvolvimento evolutivo, né, na evolução da origem, em teoria, da evolução das células, foram as primeiras células a serem geradas no planeta Terra, há aproximadamente de 4,5 bilhões de anos atrás, referente, né, à explosão do Big Bang, à formação do caldo primordial, gerou-se, formou-se e constituiu-se as primeiras células chamadas de células procarióticas. E quais são as principais características a nível de morfologia? Então, quando a gente escuta essa palavra morfologia, é o quê? Os componentes que estão presentes nessa célula. Sendo elas, por essas células serem procarióticas, primeiras a serem geradas, formadas, produzidas no planeta Terra, elas apresentam todas essas estruturas dentro dessa célula, sendo primeiramente chamada de cápsula, tá? Então, é uma estrutura que vai revestir o meio extracelular com o meio intracelular. O que seria essa relação de nós já estarmos colocando na nossa cabeça? Meio extracelular e meio intracelular de uma célula. Um exemplo muito legal e muito clássico. Vamos imaginar esse espaço aqui, essa sala aqui. As paredes desta sala são o quê? A barreira que vai ter dentro dessa sala e fora dessa sala. Então, essas paredes, né, que delimitam os nossos quartos, salas, cozinhas, banheiros, seria o quê? A delimitação da estrutura destas células a nível extracelular, então extra, fora da célula, e intracelular, dentro da célula. Então, essas células procarióticas, inicialmente falando, a sua composição e sua constituição morfológica, de fora para dentro. Então, do meio extracelular para o meio intracelular. Sendo elas a estrutura cápsula, que vai revestir totalmente essa célula ao nível externo, ao nível extracelular. Após essa cápsula, entrando dentro da célula procariótica, nós teremos parede celular, né, dá o formato e a proteção dessas células. Abaixo da parede celular, nós teremos a membrana plasmática, onde a membrana plasmática ela vai ocorrer a principal função de controle de transporte de substâncias, né? Então, moléculas de água, glicose, proteínas, carboidratos, sais minerais. Então, todas essas moléculas que eu acabei de falar, elas serão transportadas de fora da célula, extracelular, para dentro da célula, intracelular e sucessivamente, gerando-se a esta produção e controle deste transporte dessas diversas substâncias. Após, entrando mais ainda dentro dessa célula procariótica, nós temos o citoplasma, onde o citoplasma ele é formado, né, por uma consistência gelatinosa, que não é nem totalmente líquido e nem totalmente sólido, ele está no meio termo, essa formação e constituição de gelatina, e ela é responsável, além também de dar todo o formato interno dessas células procarióticas, inserido dentro desses citoplasmas algumas organelas citoplasmáticas, né? Onde cada organela citoplasmática dentro dessas células terá e desenvolverá uma determinada função, né? Mitocôndrias, produção de ATP, lisossomo, né? Degradação de patógenos, enfim, complexo de Golgi, endereçamento, sinalização celular e assim sucessivamente. E de extrema importância que nós temos que saber referente às células procarióticas, elas não apresentam, não possuem a organela citoplasmática chamada de núcleo celular. Por quê? Ela, devido à sua origem, né, as células procarióticas, que eu não vou entrar mais detalhadamente também devido ao tempo, mas na apostila de vocês apresentam algumas informações,
As células procarióticas, elas não apresentam núcleo celular, mas apresentam material genético. Este material genético nós temos que sempre ter em mente. Toda vez que eu falar, ou vocês lerem, ou ouvirem falar do material genético, que é a molécula de DNA, ácido desoxirribonucleico, e RNA, ácido ribonucleico. Com isso, se essas células procarióticas não apresentam esta organela nuclear, núcleo, mas apresenta material genético, DNA e RNA, com isso, este material genético, DNA e RNA, eles estão dispersos no citoplasma dessas células procarióticas. Assim como mostra essa figura, esse esquema aqui, nós temos todas essas estruturas que eu acabei de falar aqui para vocês das células procarióticas, mostrando-se nessa figura, nesse esquema. Então, nós temos aqui, ó, de fora para dentro, para finalizarmos todas essas informações. Parede celular. Abaixo da parede celular, né? Então, nós temos a cápsula, né? A parede celular. Depois, nós temos a membrana plasmática. E aqui em verdinho está mostrando para nós o quê? A região do citoplasma dessa célula, contendo uma grande quantidade de organelas citoplasmáticas, onde cada organela tem a sua função. E como as células procarióticas não apresentam núcleo celular, olha aqui, ó, como eu acabei de falar anteriormente, ó, o material genético, DNA e o RNA, ele está disperso, né, nessa massinha roxinha aqui, dentro do citoplasma dessas células. Assim, essas células procarióticas apresentando todas essas estruturas, né, morfológicas para compor, formar, constituir essas células procarióticas, deram origem às bactérias. Então, o reino, né, das bactérias, tá? Então, as bactérias, elas são formadas e produzidas por células procarióticas, apresentando todas essas estruturas que nós acabamos de visualizar, aprender e relembrar referente a todas as estruturas das células procarióticas. Após as células procarióticas, nós temos as células eucarióticas. Então, os organismos, todos os seres vivos, desde uma bactéria até chegar à evolução de nós, seres humanos, esses seres vivos, eles são formados por células, ou por células procarióticas, ou por células eucarióticas. Então, as bactérias, elas são formadas por células procarióticas, que a gente acabou de estudar. Os demais organismos, né, os fungos, protozoários, todas as plantas, todos os animais vertebrados e invertebrados, e nós, seres humanos, que nós também somos animais, né, mamália, vertebrados, que temos a composição, a constituição da coluna vertebral, somos formados por um outro tipo de célula, chamado de células eucarióticas. Então, como nós vimos anteriormente, que a célula na biologia primeiro, as células eucarióticas, o eu na biologia sim, apresenta, contém. Então, cariótica, a estrutura da carioteca, que é o núcleo celular. Assim, todas as células eucarióticas apresentam internamente o núcleo. E dentro desse núcleo irá armazenar todo o material genético, DNA e RNA. Assim, nós temos as células eucarióticas, nós temos ainda duas divisões ou subdivisões dessas células eucarióticas, sendo chamadas de células eucarióticas animais
e células eucarióticas vegetais. A diferença é o quê? Tanto a célula eucariótica animal quanto vegetal apresentará na sua composição membrana plasmática, citoplasma e núcleo, onde dentro do núcleo irá armazenar todo o material genético dessas células, DNA e RNA. A única diferença de estrutura que a célula eucariótica vegetal apresenta é a parede celular. Então, célula eucariótica vegetal, de fora para dentro, apresenta-se o quê? Parede celular, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E células eucarióticas animais, de fora para dentro, é formado por quais constituintes? Membrana plasmática, citoplasma e núcleo, tá? Então, na vegetal, além dessas três, apresentam a parede celular e na eucariótica animal não apresenta a parede celular. Com isso, aqui está representado nessa figura uma célula eucariótica animal, tá? Então, olha lá, de fora para dentro. Toda essa massa aqui, ó, que eu estou passando o mouse, é a estrutura da membrana plasmática dessa célula eucariótica animal. Então, é o meio, né, o intermédio, o transporte do meio extracelular para o meio intracelular. Além disso, apresenta citoplasma, que é dentro da célula, internamente, apresentando-se todas estas organelas citoplasmáticas. E cada organela citoplasmática dentro dessas células apresentará uma determinada função e características dessas células. Então, só para a gente dar o nome aqui rapidamente, até eu não vou ficar falando, né, detalhadamente de cada organela dessa. Então, nós temos citoesqueleto, mitocôndrias, ribossomos, centríolo, retículo endoplasmático rugoso e liso, complexo de Golgi, lisossomo, peroxissomo e assim sucessivamente, onde cada uma delas apresenta uma função e uma característica dentro dessas células eucarióticas, tanto animais quanto vegetais, tá? E como as células eucarióticas, possui, contém núcleo, olha que bonitona aqui, ó, a estrutura do núcleo celular. Toda essa estrutura aqui do núcleo celular é chamada de carioteca, por isso que as células são chamadas o quê? De eucariótica, contém, possui, cariótica, carioteca. E dentro dessa carioteca nós temos o quê? A composição e a constituição de todo o núcleo da célula. E dentro do núcleo da célula nós temos armazenado o material genético, DNA e RNA, para daí gerar todas aquelas situações, né, de duplicação da molécula de DNA, transcrição e tradução para finalizar a produção de uma determinada proteína específica. Com isso, então, nós vimos todas as principais estruturas constituintes das células procarióticas e agora finalizamos as células eucarióticas. A partir daí, nós temos esse esquema aqui, que isso também sempre tem que estar inserido na nossa cabeça, onde todas estas células elas são formadas, produzidas por átomos. Esses átomos, eles têm cargas positivas, negativas e neutras, né? Os prótons, elétrons, nêutrons. A partir da união, da adição dessas cargas elétricas destes átomos, irá formar o quê? Moléculas. Essas moléculas gerarão uma grande quantidade de tipo de moléculas, sendo ela molécula da água, de glicose, carboidratos, lipídios, vitaminas, sais minerais e assim sucessivamente, formando-se o quê? Estas moléculas. Aí lá na química entra o quê? As moléculas orgânicas e moléculas não inorgânicas.
Com isso, a junção, a formação destas moléculas levará ao quê? A formação das células, que a gente acabou de ver os principais componentes, né, tanto das células procarióticas e as células eucarióticas. Depois da formação da composição e constituição destas células, algumas células elas irão se diferenciar das outras. Esta diferenciação de uma célula para outra leva à formação do quê? Dos tecidos. Que nós, seres humanos, nós temos vários tipos de tecido formados por várias células, sendo elas tecido epitelial, conjuntivo, cartilaginoso, ósseo, e assim sucessivamente. Além da formação destes tipos variados de tecidos, esses tipos de tecidos formará os órgãos. Aí nós temos, né, todos os nossos órgãos, nós seres humanos. Então, nós temos pulmões, coração, intestino grosso, delgado, pâncreas, baço, fígado, testículos, ovários e assim sucessivamente. Então, formando-se todos estes órgãos. E destes órgãos levará à formação dos sistemas. Exemplo, eu pego todos os órgãos que fazem parte do sistema digestório. Então, com isso, irá formar o quê? A formação, a composição, a constituição do sistema digestório. Assim sucessivamente. Então, sistema digestório, circulatório, respiratório, hormonal, etc., etc., formando-se e constituindo-se finalmente um organismo. Então, esses organismos, né, eles podem ser dessa grande variedade e variabilidade, desde a formação sendo constituído por células procarióticas, quanto células eucarióticas animal e de células eucarióticas vegetal, gerando-se, formando-se toda esta estrutura, todos esses esquemas, desde os átomos até chegar ao organismo como um todo. Com isso, vendo, né, tendo essa visão geral do início, né, até o organismo, então todos nós, seres vivos, não importa qual ser vivo nós somos químicas, né? Nós somos formados por moléculas químicas, milhares de moléculas químicas. Dessas milhares de moléculas químicas formarão milhares de seres vivos. Então, que nem nós, seres humanos, para formar eu, professor e os demais alunos, aproximadamente o nosso corpo, o nosso organismo, apresenta aproximadamente em torno de 300 trilhões de células. Então, dentro dessas 300 trilhões de células, nós temos o quê? Diversas moléculas, diversas células especializadas, diferenciadas, que irá gerar a produção de diversos tecidos, diversos órgãos e diversos sistemas. Assim sucessivamente, ok? Fechando toda essa parte de formação e composição das células procarióticas e células eucarióticas, animais e vegetais, eu quero explicar um pouquinho essa relação dessa estrutura específica que apresenta tanto nas células procarióticas quanto nas células eucarióticas, animais e vegetais, que é a membrana celular. Então, essa membrana celular, ela pode ser chamada também de membrana plasmática ou mosaico fluido, tá? Então, são vários sinônimos que podem ser apresentados por essa membrana celular, que ela tem a mesma função e as mesmas características. Por que nós vamos ver rapidamente a membrana celular ou membrana plasmática? Porque essa membrana plasmática celular, ela vai dar o contraponto de extrema importância do transporte de várias milhares de moléculas, sendo, como eu já falei no início da aula, moléculas de glicose, lipídios, proteínas, sais minerais, etc, etc. Então, vamos pegar um exemplo bem rapidão, nós seres humanos. Então, antes de nós entrarmos aqui na live, nós comemos alguma coisa.
Então, vamos imaginar, agora vai dar fome para quem não comeu. Comemos arroz, feijão, um bife e salada. Então, nesse prato, nós comemos o quê? Carboidratos, glicose, proteína, sais minerais, vitaminas. Como que essas moléculas que eu acabei de falar vai entrar para dentro da minha célula, para as minhas milhares de células, irá absorver todos esses nutrientes através da nossa amiga membrana plasmática ou membrana celular, fazendo que o transporte, o contraponto dessas moléculas que a gente acabou de ingerir comendo esses determinados alimentos irá entrar para dentro da nossa célula. Então, a membrana plasmática, a membrana celular, ela apresenta essa estrutura aqui, ó, como mostra essa figura. E toda esta estrutura aqui, ela também pode ser chamada de mosaico fluido. Por quê? Este mosaico fluido, ele é formado por esses componentes, estas estruturas que está aqui ao lado, que eu estou passando o mouse, chamado de fosfolipídios. Onde, estão vendo aqui, ó, cada fosfolipídio é o quê? Uma bolinha e duas fitinhas, né? Então, ó, bolinha, fitinha, bolinha, fitinha. Com isso, eles vão unindo-se e formará essa bicamada lipídica. Então, aqui, ó, onde eu tô passando o mouse, desculpa, gente. Aqui onde eu tô passando o mouse é a parte extracelular da célula e aqui é intracelular da célula. Então, quando é intracelular da célula, é o quê? Citoplasma da célula. E extracelular, o que pode ter aqui? Passando um vaso sanguíneo. Esse vaso sanguíneo pode ser o quê? Tanto veias quanto artérias, e pode ser outras milhares de células que estão ao redor dessa célula aqui, fazendo, né, a diferenciação e formando o tecido e um determinado órgão, tá? Então, como que essas moléculas, né, que nós nos alimentamos, vão entrar para dentro do nosso corpo? Mesma coisa, a gente toma algum remédio. Ah, eu tô com muita dor de cabeça, vou tomar uma Neosaldina. Como que essa Neosaldina, né, que é o nome comercial, então essa fórmula química que está nessa Neosaldina, como ela vai entrar para dentro das nossas células? Através desta membrana plasmática, membrana celular, ou esta bicamada lipídica ou mosaico fluido, tá? Então, os fosfolipídios, eles são formados por essa estrutura, chamada de estrutura hidrofílica e hidrofóbica, ou estrutura apolar ou estrutura polar. A na biologia é negação, não tem, não possui, não contém. E fílica seria o quê? Afinidade. Então, um exemplo para a gente finalizar esse slide aqui. Molécula de água. Como que essa molécula de água terá, ou outras moléculas, glicose, proteínas de modo geral, irá entrar para dentro dessa célula? Ela terá que passar por este mosaico fluido, esta bicamada lipídica, através da estrutura desses fosfolipídios. Com isso, essa bolinha, a estrutura bolinha, que a gente está vendo aqui, milhares de bolinhas, tanto no meio extracelular quanto no meio intracelular, é uma cavidade uma cavidade polar. O que é uma cavidade polar? Tem afinidade com a molécula de água. Então, é uma cavidade, uma região polar. Então, ela tem afinidade com a água, sendo chamada de região hidrofílica. Tem afinidade com moléculas de água. E esta região que está interna aqui, que são essas fitinhas, que estão sendo representadas em azul, é a cavidade da região apolar. Então, A na biologia, não, negação. Então, não tem, não possui, afinidade com a molécula de água. Então, o fosfolipídio ele é formado por essas duas regiões, essas duas estruturas, sendo chamadas de cavidade região polar, hidrofílica, e região
apolar hidrofóbica. Irá unir-se e formar o quê? Esta bicamada lipídica, separando o meio extracelular com o meio intracelular destas células. E para a gente fechar, estão vendo essas estruturas grandonas aqui, ó? São chamadas de proteínas integrais. Então, elas integram, ó, toda a parte, toda a estrutura desta bicamada lipídica, tanto a estrutura polar, hidrofílica, quanto a estrutura apolar, hidrofóbica, que muitas moléculas, principalmente moléculas de sódio, potássio, molécula de glicose, que é açúcar, várias proteínas, vários lipídios, né, que podem ser colesterol, ácidos graxos, esteroides, entre outros, eles irão entrar para dentro dessas células com o auxílio destas proteínas integrais, através do quê? Dos transportes de membranas, que nós vamos ver agora. Então, essas moléculas que eu acabei de falar agora, que não têm afinidade, né, com a região polar hidrofílica ou a região apolar hidrofóbica dessa estrutura desse fosfolipídio, vai necessitar a presença destas proteínas integrais. Então, o transporte de todas essas moléculas, um fármaco, proteína, carboidrato, lipídio, elas serão transportadas de fora da célula para dentro, de dentro da célula para fora. Todo esse processo e esse mecanismo de transporte dessas moléculas na célula, em especial na membrana celular ou membrana plasmática, ela vai ocorrer de dois fatores, sendo chamado, primeiro, de fator transporte passivo, sem gasto de energia, ou transporte ativo, com gasto de energia. O que seria este com ou sem gasto de energia, chamado da nossa amiguinha molécula de ATP? Deixa eu escrever aqui, ó. Molécula de ATP, que esta sigla significa adenosina trifosfato, tá? Então, esta molécula adenosina trifosfato, ATP, ela é gerada, produzida no citoplasma dessas células, em especial na organela citoplasmática chamada de mitocôndria, através da respiração celular. Para vocês entenderem rapidamente, quando a gente vai fazer alguma atividade física, não importa se seja na academia ou ar livre, tá? Então, eu estou lá na academia, vou levantar um peso. Aquele peso que eu vou levantar vai exigir do meu corpo, dos meus músculos, principalmente dos meus músculos, uma grande quantidade de energia. Como as nossas células são 100% formadas por moléculas químicas, átomos que são químicos, automaticamente essa energia que as nossas células precisarão é química, sendo produzida lá nas mitocôndrias que estão dispersas, inseridas em cada citoplasma destas células eucarióticas, animal ou vegetal, irá gerar a produção deste ATP, adenosina trifosfato. Olha que nome bonito para pôr no filho, adenosina trifosfato. Aí, para os íntimos, a gente chama ATP. Legal, né? Então, vamos continuar. Então, através desta utilização ou não utilização desta energia, que é chamada de ATP, a nossa amiga querida ATP, ela pode ser relacionada a transportes passivos, que não utiliza essas moléculas de ATP, ou utilizando essas moléculas de ATP, chamada de transportes ativos. Então, vamos lá. Transporte passivo, sem gasto de energia. Quais são os tipos de transportes que algumas substâncias, algumas moléculas específicas
fazem esse transporte nas nossas células sem gasto de energia, sem gasto de ATP. É o transporte chamado de osmose, difusão simples e difusão facilitada, tá? Então, o transporte osmose e difusão simples, a molécula ela passa tranquilamente nessa região aqui, dos fosfolipídios, tá? Já o transporte passivo, chamado de difusão facilitada, vai utilizar essas proteínas integrais aqui, tá? Por isso que eu chamei bem a atenção dessas nossas amigas proteínas integrais, que elas irão auxiliar o transporte, principalmente de moléculas de glicose, tá? Que estão presentes no nosso sangue, e essas glicoses terá que entrar para dentro da nossa célula, para o meio intracelular, através da adição e da união, né, dessas proteínas integrais para fazer todo o processo de transporte, tá bom? E o transporte ativo é o inverso. Se o passivo não gasta ATP, o ativo gasta ATP. E bastante moléculas de ATP. E dentro do transporte ativo, ainda esse transporte ele pode ser de 2 tipos, tá? Chamados de transporte ativo primário e transporte ativo secundário, tá? E tanto o transporte ativo primário quanto secundário, utiliza-se essas proteínas integrais, tá? Aí vem os exemplos, né? Transporte ativo, bombas, né? De sódio, potássio, bomba de cálcio, de fósforo, de sódio, assim sucessivamente, tá bom? Então, nós vimos que a membrana plasmática celular ela é de extrema importância nessas células para fazer todo o mecanismo de transporte dessas moléculas, né? Onde essas moléculas elas poderão passar através da membrana plasmática sem a adição de ATP, de energia, que pode ser, né, osmose de difusão simples facilitada, ou com grande utilização de moléculas de energia chamada de ATP. Aí esse transporte é chamado de transporte ativo, sendo de 2 tipos, primário e secundário, ok? E aí, né, só para finalizar os transportes, nós temos, né, os transportes ativos primários, que são chamados, né, de degradação de ATP, e os transportes ativos secundários, que são concentrações iônicas, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho melhor esses tipos de transportes ativos. E o transporte ativo secundário, ainda ele é dividido em 2 subgrupos, tá? Chamados de transporte ativo secundário cotransporte e transporte ativo secundário contratransporte, tá bom? E finalizamos toda essa parte, toda essa estrutura das células, né? Das células de modo geral. Então, nós vimos a parte, né? A composição, a constituição das células procarióticas, fomos para as células eucarióticas, estamos então entrando internamente dentro dessas células, e agora a gente finaliza todas essas etapas das células, em especial, né, as células eucarióticas, que apresentam o núcleo da célula, núcleo celular, e dentro desse núcleo celular nós temos os ácidos nucleicos, tá? Que são nosso material genético, DNA e RNA. Lembrando-se, de novo, célula procariótica não apresenta núcleo, tá? Então, esses ácidos nucleicos, o material genético, eles estão soltos, dispersos dentro do citoplasma dessas células procarióticas, tá? Já as células eucarióticas, tanto animais quanto vegetais, dentro do citoplasma apresenta, né, uma estrutura chamada de núcleo celular, e daí dentro desse núcleo celular estará armazenado os ácidos nucleicos, sendo material genético. Então, agora só para a gente recordar rapidamente o que é esse material genético, né? Então, os ácidos nucleicos, eles podem ser de 2 tipos, sendo chamados de DNA e RNA. Então, o DNA, esta sigla DNA, ela é ácido desoxirribonucleico, tá? E o RNA,
a sigla quer dizer ácido ribonucleico. O que seria isso? Primeiramente, todo ácido nucleico, tanto o DNA quanto o RNA, eles são formados por nucleotídeos. E esses nucleotídeos, eles apresentam na sua formação, na sua composição, estruturas chamadas de um grupo fosfato, né, que vai ajudar a dar energia e sustentabilidade deste nucleotídeo, dessa fita de DNA e RNA. Nós temos uma estrutura chamada de pentose, tá? Onde essa estrutura, ela tem essa estrutura aqui, ó, chamada de pentose. Por que pentose? Nós temos 5 regiões, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E cada região dessa, nós temos uma ligação de moléculas de carbono, tá? Então, essa estrutura aqui, ela é chamada de pentose. Por quê? É constituída por 5 moléculas de carbono e a união destas 5 moléculas de carbono forma-se uma ribose, que é um açúcar, uma molécula de glicose. E depois nós temos a formação das bases nitrogenadas. Então, para nós entendermos, né, um nucleotídeo que vai compor o DNA ou o RNA, nós temos então, ó, um grupo fosfato, tá? O duro é a letra aqui no mouse, que é horrível. Depois nós temos uma pentose, com ligação de 5 carbonos, formando-se uma ribose, um açúcar, e depois nós temos aqui uma base nitrogenada. Esta base nitrogenada, para a molécula de DNA, é A, que pareia com T, C, que pareia com G, sendo A de adenina irá parear seu parzinho com T de timina. Então, A sempre pareia com T. E C, que é citosina, sempre irá parear com G de guanina, tá? Então, essas são as bases nitrogenadas, o pareamento destas bases nitrogenadas de DNA. A pareia com T, C pareia com G. Já o RNA, não existe a base nucleotídica T de timina. Ela é substituída por uma outra base, chamada de uracilo ou uracila. Então, o pareamento das bases nitrogenadas do RNA é diferente do DNA. Se o DNA, adenina, irá parear com T de timina, no RNA o pareamento será adenina, parear com U de uracila. E a citosina, que é a C, irá parear com a G de guanina. Então, o pareamento de moléculas de DNA é adenina pareia com timina, citosina pareia com guanina. Pareamento de RNA, adenina irá parear com uracila e não timina, tá? Uracila. E citosina irá parear com guanina. A única diferença de DNA e RNA de pares de base é a troca, que o DNA tem T de timina e o RNA tem U de uracila, tá? E outra estrutura que diferencia esses ácidos nucleicos é através do DNA e o RNA, é nessa pentose aqui, ó, nesse açúcar, onde no carbono 2' que eu não vou entrar muito em detalhe, que a gente também não tem tempo, a molécula de DNA, ela perde uma molécula de oxigênio, tá? Então, por isso que o DNA, ele é chamado de ácido desoxi. Desoxi, na química, é o quê? Perda de uma molécula de
oxigênio. Então, por isso que o DNA, no carbono 2' dessa pentose, dessa ribose, perderá uma molécula de oxigênio na sua ligação química e levará ao quê? A formação de um DNA, chamado de ácido desoxirribonucleico. Já o RNA, ele não perde essa molécula de oxigênio no carbono 2'. Então, ele é chamado de ácido ribonucleico. E, para finalizarmos, né, as diferenças destes ácidos nucleicos de DNA e RNA, além, né, do pareamento de bases, dessas bases nitrogenadas, timina no DNA e no RNA uracila, o DNA na pentose, né, na ribose, no carbono 2', perde uma molécula de oxigênio, por isso que ela é chamada de ácido desoxirribonucleico. Já o RNA não perde essa molécula de oxigênio, por isso que ele é chamado de RNA, ácido ribonucleico. E tá, depois eu vejo aqui as perguntas. Deixa eu continuar aqui, daí para a gente finalizar. E uma estrutura principal, que é o quê? A quantidade de fitas, tá? E quais seriam essas fitas? Então, o DNA é formado por duas fitas, então fita 1 e fita 2, forma-se essa dupla hélice, ou essa estrutura helicoidal, e o RNA, ele é de fita simples, ele é formado apenas por uma única fita, tá? Então, é chamado de fita simples. Então, todas essas características que irão diferenciar um ácido nucleico de DNA para RNA, tá? Então, essas são as principais características individuais, né, destes ácidos nucleicos. Lembrando-se de novo, tá? Células procarióticas, estes ácidos nucleicos, material genético, DNA e RNA, estão dispersos no citoplasma da célula, onde não apresenta núcleo celular. Já nas células eucarióticas, animais e vegetais, aí sim, estes ácidos nucleicos, este DNA e RNA estará dentro do núcleo dessas células, ok? Então, a gente finaliza toda esta parte da unidade 1 de tópicos da biologia celular. Agora, nós vamos para as principais informações referentes à unidade 2, que é a unidade dos tópicos, né, de genética. E as principais características que é de extrema importância a gente está vendo, principalmente para nós seres humanos, é essa relação de padrões de herança. Então, lembrando-se, né, lá na divisão celular, mitose e meiose, que é o final lá da unidade 1. Então, nós temos dois tipos de células que compõem todos os seres vivos, chamados de células somáticas e células gaméticas. Vamos pegar nós, seres humanos. Todas as nossas células que irão gerar, diferenciar e produzir todos os tecidos e todos os órgãos e os sistemas do nosso corpo são células que entram em divisão celular mitose, que são células somáticas. De uma célula mãe, forma-se duas novas células filhas idênticas a elas, ok? E células gaméticas, aí são células germinativas, que irão produzir gametas. No nosso caso, nós seres humanos, gametas masculinos, serão produzidos nos testículos de nós homens. Então, nós temos o que? As espermatogônias, que irão produzir a célula gamética, que é os espermatozoides. E nas mulheres, nos ovários, irá produzir as células gaméticas femininas, que são os óvulos. Então, a partir dessas características, dessas divisões celulares, ou de células gaméticas, ou de células somáticas, poderá levar padrões de herança.
E esses padrões de heranças, elas podem ser tanto dessas células somáticas, que irão produzir, formar os tecidos e os órgãos, quanto dessas células gaméticas, que são o quê? Formação dos gametas, masculinos e femininos, que estão todos inseridos onde? No DNA de cada ser vivo. Então, aqui no DNA de todos os seres vivos, através do pareamento de bases, né, de A com T, C com G, formará o que? O nosso código genético, o nosso código de barra. Quando a gente vai no supermercado comprar algum produto, não tem o código de barra? Aquele código de barra que passa lá no caixa para mostrar o preço lá para a gente pagar. Essas bases nitrogenadas, né, esses pareamentos de bases nitrogenadas no DNA, ATCG, elas vão se juntar e irão formar todos os nossos códigos de barra, todas as nossas principais características genéticas. E estes pareamentos dessas bases ATCG irá formar o quê? Constituir os genes, onde cada gene vai estar expressando, vai estar trazendo uma informação para uma determinada característica, tá? Então, exemplo, cor do olho, cor do cabelo, cor da pele, altura, baixo, alto, gordinho, magrinho, ou até mesmo algum gene que vai produzir um tecido epitelial e assim sucessivamente. Então, traz o quê? As informações através desses pareamentos de bases, formando-se os genes. E esses genes serão expressados tanto em células somáticas, que entram em divisão celular mitose, para gerar novas células idênticas a elas, produzindo tecidos e órgãos, e células gaméticas ou germinativas, produzindo gametas masculinos e femininos. Através dessas divisões dessas células mitose ou meiose, somática ou gamética, leva a esses padrões de herança. E esses padrões de heranças, eles podem ser dessas características aqui. Então, os padrões de heranças, eles podem ser de herança monogênica ou poligênica. Quando a gente fala de monogênica, mono, tá? Então, seria o quê? A expressão de apenas um gene, tá? Exemplo, cor do olho. Um gene. Então, aquele gene vai expressar aquela cor do olho no indivíduo. Azul, castanho, enfim, tá? Então, aquele único gene vai expressar aquela única característica. Com isso, a expressão, a expressividade de um único gene entra nos padrões de herança, chamado de herança monogênica. E dentro deste contexto, né, dessas heranças monogênicas, nós temos 3 tipos de heranças, sendo chamadas de heranças autossômica dominante, herança autossômica recessiva e herança ligada ao sexo. O que é isso, professor? Olha que coisa mais linda. Então, todos os seres vivos apresentam cromossomos. Então, aqui está mostrando para a gente um cariótipo de ser humano, de um homem, tá? Por que eu sei que é homem? Porque os cromossomos sexuais é XY. Se fosse do sexo feminino, seria XX. Então, o cariótipo, o que é o cariótipo? É a união, a junção de todos os cromossomos. Então, vamos imaginar, nós, seres humanos, nós temos 46 cromossomos. Então, cada célula nossa, lá no núcleo, vai apresentar 46 cromossomos. Se for do sexo masculino, vai apresentar 44 cromossomos, que a gente chama de autossômicos, tá? Então, o par 1 até o par 22 apresentará 44 cromossomos. E destes 44 cromossomos, não importa o sexo, tá? Por isso que eles são chamados de cromossomos autossômicos. Então, tanto
homens quanto mulheres apresentam as mesmas características genéticas, os mesmos genes, tá? Tanto do par 1, 2, 3 até o 22. O que vai diferenciar nós, seres humanos, e outros organismos serem chamados de organismo homem, organismo mulher, organismo macho, organismo fêmea, a nível de sexual, é estes cromossomos sexuais, onde em nós, seres humanos, os homens apresentam esses 44 cromossomos autossômicos e 2 cromossomos sexuais, sendo X e Y. E as mulheres apresentam 44 cromossomos autossômicos, igual a dos homens, o que vai diferenciar e vai dar características para o sexo feminino é o cromossomo sexual, onde nas mulheres é o quê? X, X, tá? E nos homens, X, Y. Então, feminino, XX. Masculino, XY, ok? E o que são cromossomos? Cromossomos nada mais é do que a molécula de DNA. Então, todo o processo de entrar lá no ciclo celular, na intérfase, para entrar na divisão celular, mitose ou meiose, essa molécula de DNA terá que se compactar o máximo possível. Então, meninos, DNA e cromossomo não é nada diferente. O que vai diferenciar o quê? É a estrutura de formato, onde o DNA ele está em dupla hélice, ele não está entrando em divisão celular, nem mitose, nem meiose, ele está só se mantendo bioquimicamente, metabolicamente. A partir do momento que essa célula terá que entrar em divisão celular, mitose, para gerar células somáticas, tecido, órgãos, ou células gaméticas, né, espermatozoide ou óvulos, aí esta molécula de DNA vai se compactar e vai chegar ao seu nível máximo de compactação. Este nível máximo de compactação é a estrutura de um cromossomo. Então, cromossomo nada mais é do que uma estrutura compacta da molécula de DNA que entrou em divisão celular, mitose ou meiose, ok? Então, essas heranças monogênicas, se elas forem autossômicas, não importa qual sexo seja. Então, esses organismos podem ser afetados tanto do sexo masculino quanto do feminino. Já se esta herança monogênica for ligada ao sexo, aí sim ela vai ser afetada ou só o sexo masculino ou só o sexo feminino, que é o que nós vamos ver agora. Então, herança autossômica dominante. Então, ainda nós temos aquela relação também, né, lá nas leis de Mendel, que Mendel que é utilizada até os dias de hoje, essa nomenclatura, sendo, lembra, dominante, recessivo, homozigoto, heterozigoto. No caso, na apostila tem explicando, né, certinho, detalhadamente, todos esses termos, estes conceitos, né, de dominante, recessivo, homozigoto, heterozigoto e assim sucessivamente. O que a gente precisa entender aqui rapidinho é heranças autossômicas dominante. Então, eles vão ativar, vão afetar genes dominantes, que é chamado o quê? De azão-azão. Lembra lá quando vocês tiveram genética, lá no ensino médio, leis de Mendel, fazendo chiqueirinhos, cruzamentos? Aí o professor falava, ó, azão é dominante. Homozigoto, que os dois é igual. Azão, azinho, ó, um azão dominante, azinho recessivo. Então, ele é um dominante heterozigoto. E azinho? Ah, ele é recessivo. Então, a partir dessas nomenclaturas e esses conceitos,
que nós podemos estar estudando essas heranças. Como vocês viram aqui anteriormente, ó, essas heranças elas podem ser autossômicas, dominante ou recessiva, ou ligadas ao sexo. Então, aqui, ó, exemplo de herança autossômica dominante, acondroplasia, tá? Ou nanismo, é um tipo de nanismo, tá? Então, portadores, ó, viram aqui nessa foto, ó, que tem pessoas acondroplásicas, tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino. Por quê? Esse gene que determina, né, esta situação de altura foi mutado nos cromossomos autossômicos. Então, não importa qual sexo que irá ser afetado. Então, o indivíduo normal, se é uma herança dominante, azão-azão ou azão-azinho, o indivíduo normal ele vai ser recessivo. Então, nós que temos altura normal, nós não somos portadores de acondroplasia, para esta situação, nós somos indivíduos recessivos. Já pessoas, homens ou mulheres, que apresentam esta acondroplasia, serão organismos ou indivíduos acondroplásicos, sendo de características dominante homozigoto, azão-azão, ou heterozigoto, azão-azinho. Então, esse é um exemplo de herança autossômica dominante. Herança autossômica recessiva, também não importa o sexo. Então, ocorre igualmente, tanto nos homens quanto nas mulheres. Exemplo de herança autossômica recessiva, albinismo, tá? Então, o albinismo é um erro de uma enzima chamada tirosinase, que ela transporta, né, ela transforma a tirosina em melanina, que o que dá o pigmento da nossa pele é a melanina, que é uma proteína, né, de pigmentação normal. Então, esta tirosina que vai levar à produção de melanina, se sofrer alguma mutação, ela vai gerar outra função que não é a função certa, correta dela. Com isso, gerará uma herança autossômica recessiva. Aí a diferença é o quê? Nós que somos, não somos albinos, né? Nós temos as proteínas normais de pigmentação, nós seremos o quê? Dominantes para essa característica. Porque, olha só, indivíduos normais, então nós que não somos portadores de albinismo, nós seremos normais. Então, dominante homozigoto ou dominante heterozigoto. Já os portadores, os afetados desta herança autossômica recessiva, será de caráter recessivo, azinho-azinho. Então, para esta situação aqui, se esse gene da tirosina tiver mutado, sofrer uma determinada mutação e desencadear essas alterações, leva-se ao quê? A uma herança autossômica recessiva, levando-se o quê? A especificidade de gene recessivo, levando-se ao albinismo, ok? E heranças ligadas ao cromossomo X. Então, nós vimos aqui, ó, que essas heranças, né, monogênicas, elas podem ser autossômicas, dominantes ou recessivas, ou heranças ligadas ao sexo. Aí o sexo, sim, aí vai determinar o sexo. Então, olha lá, herança recessiva ligada ao sexo. Então, é uma característica recessiva ligada ao cromossomo X. Exemplo, hemofilia, tá? Então, hemofilia, de modo geral, como é o homem que determina o sexo da criança, por ele ter heterozigoto, ele tem tantos genes, né, que se lá na reprodução o homem liberar um X com o X da mãe, vai gerar uma menina. Se o pai, né, liberar um Y com o X da mãe, levará à formação de uma criança, né, de um feto masculino. Com isso, como essa herança é ligada ao X, como o cromossomo X
ele pode estar presente uma vez só no homem, né, no sexo masculino. De modo geral, os homens é que sofrem mais essas heranças recessivas ligadas ao cromossomo X, causando hemofilia. Então, só para a gente finalizar, também a gente não vai ficar, né, muito, e a gente não tem tempo para isso também, até já estourou o meu tempo. Então, só para a gente finalizar, ó, pacientes hemofílicos, então, sofrem essas mutações, tá? Então, a hemofilia ela pode ser de dois tipos, hemofilia A ou hemofilia B. Com isso, ó, o masculino, o homem, né, ele sempre será ou normal ou hemofílico. Então, o normal na genética, a gente usa que não é afetado, né, que não apresenta, não desenvolve uma determinada característica ou uma determinada doença, tá? Então, o homem, ele pode ser tanto normal para o gene de hemofilia, quanto hemofílico. E quem vai transportar esse gene defeituoso do X é sempre a mulher, tá? Por ela ter uma dupla compensação de cromossomo X. Então, as mulheres, elas têm 2X, né? 2 cromossomos sexuais X, XX. Com isso, ó, as mulheres, elas podem ser, através da hemofilia, né? Elas podem ser uma mulher normal, sem ser hemofílica. Ela pode ser uma mulher normal e portadora, então ela não desenvolve hemofilia, mas ela passa para sua prole esse gene defeituoso que sofreu mutação e vai desencadear, se ela tiver um menino, esse menino vai nascer hemofílico. Se ela tiver uma filha, de modo geral, essa filha não desenvolve essa característica hemofílica. E sim, se ela tiver um menino, aí vai passando de geração para geração. E pode ocorrer que mulher seja hemofílica, tá? Mas isso são quadros bem mais raros, tá? Então, a distribuição, ó, não é igualmente, tá? Então, homens sempre serão mais afetados do que as mulheres. E, de modo geral, não ocorre transmissão de pai para filho, e sim sempre de mãe para filho, por ela ter essa dupla compensação de genes, apresentando 2 cromossomos sexuais XX. Outro exemplo, né, característica recessiva ligada ao X, a doença daltonismo, tá? Que desregula, né, todas as características de distinção de cores, né, no nosso globo ocular. Com isso, ó, o homem vai ter a mesma característica lá do hemofílico, ou ele vai ser normal, ou ele vai ser daltônico, tá? E a mulher, ela normal, não apresenta nenhum gene defeituoso, nada. Se apresentar, ela pode ser uma mulher portadora, que ela vai portar para as suas proles, para os seus filhos, e mulheres daltônicas. Mas a proporção é, de modo geral, que as mulheres portam esse gene defeituoso e não serem daltônicas. Mas podem ocorrer, pode apresentar de algumas mulheres terem traços de daltonismo. Mas é sempre menor porcentagem e menor probabilidade referente ao masculino. E para a gente finalizar a aula, deixa eu só confirmar aqui. Tá. Para a gente ir finalizando a aula, nós vimos aqui essas, deixa eu voltar um pouquinho aqui, essas heranças, né, monogênicas, um gene apenas. Então, um gene só de daltonismo, um gene só de hemofilia, um gene cor do olho e assim sucessivamente, pode gerar esses 3 tipos de heranças: autossômica dominante, recessiva ou ligada ao sexo. Já as heranças de alelo múltiplo ou polialelismo vários genes que estão dispersos na molécula de DNA que poderão apresentar as mesmas funções e características. Exemplos desses alelos múltiplos, o sistema ABO, polialelia, alelos múltiplos, que determina, né, os nossos grupos sanguíneos. Então, os genes para a produção dos tipos de sangue, né, que pode ser A, B, AB, O, ele parte deste alelo múltiplo, que é o sistema ABO.
Com isso, esse sistema ABO, ele está relacionado a esses dois fatores aqui, chamado de antígeno e anticorpos. Então, o antígeno, ele ativa respostas imunes. Esse antígeno pode ser uma bactéria que entrou no nosso corpo, pode ser um vírus que pode desencadear, né, várias doenças, enfim. E os anticorpos são produzidos, né, nas nossas células, que são formados por proteínas. E essas proteínas são chamadas de imunoglobulinas. Então, essas imunoglobulinas, elas vão varrer todos esses micro-organismos e tentar matar e eliminar o mais rápido possível do nosso organismo para não desenvolver uma determinada febre, doença, enfim, tá? E esses antígenos e anticorpos, eles são tipo uma chave fechadura. Então, o antígeno, né, ele vai ser aqui essas estruturas aqui, onde cada antígeno tem um tipo diferente, né? Então, se é o formato, né? Se é uma bactéria de um jeito, um vírus de outro, um fungo de outro, e eles apresentam este aglutinogênio A, B e AB, tá? E os anticorpos, que são as imunoglobulinas, que são proteínas, eles apresentam aglutinina anti-A e anti-B. Por quê? Para gerar a formação dessas estruturas fenotípicas, tá? Então, os grupos sanguíneos, através, né, da formação desse sistema ABO, levará à produção desses grupos sanguíneos A, B, AB e O. Então, ó, antígeno A apresenta A, anticorpo anti-B. Tipo de sangue B, antígeno B, anticorpo anti-A. AB, antígeno A e B, nenhum anticorpo. E O, nenhum antígeno e apresenta anti-A e anti-B. Com isso, leva-se a essas estruturas aqui, ó, sendo o sangue tipo sanguíneo AB chamado de receptor universal e O de doador universal. Por quê? O AB, ele vai apresentar antígenos A e B, mas anticorpos nenhum. Então, ele irá poder receber de todos os outros tipos de sangue. A, B, AB dele mesmo e O, tá? Já o grupo sanguíneo, tipo sanguíneo O, ele não vai apresentar nenhum antígeno. Então, ele só vai poder doar, tá? Ou ele vai receber apenas ele mesmo, só do tipo O, e poderá doar para qualquer outro grupo sanguíneo, tanto sendo o A, o B e o AB. Com isso, gera-se, né, toda essa formação aqui, ó. Então, tipo de sangue A, ele pode receber do tipo A e O. Tipo B pode receber do B e do O. Tipo AB, ele pode receber do tipo A, B, AB e O. E o tipo O, ele só pode receber dele mesmo, sendo o AB chamado de receptor universal e o O, doador universal. Além disso, outros genes que estão inseridos nesse sistema ABO, então não é um gene só, são 3 genes, ó. O gene A, o gene B e o gene O. Então, por isso que ele é um sistema. Eles são alelos múltiplos. Além desse sistema ABO, tem outros sistemas, outros genes que estão interligados a esse sistema ABO, que é chamado de fator RH, tá? Onde esse fator RH, ele pode ser de fator RH positivo ou RH negativo. Onde o RH positivo, ele é um fator de RH dominante, que ele pode ser homozigoto ou dominante heterozigoto, e o RH negativo, ele é sem fator. Com isso, ele será apenas recessivo. Assim, né, no recebimento de sangue, além do sistema ABO, o fator RH positivo poderá receber tanto de doador contendo RH positivo ou RH negativo, e o RH negativo ele poderá receber apenas do RH negativo.
gerando-se, né, a formação destes sistemas RH e ABO, sendo que, ó, 5 genes, né, ó, sistema ABO, gene 1A, gene 2B, gene 3O e gene RH, que ele pode ser de fator positivo ou de fator negativo. Por isso que é tão difícil todo esse processo de transfusão sanguínea. E para nós fecharmos a nossa aula, agora eu finalizo mesmo, já estourei o tempo, gente do céu, já 16 minutos. Tipos de alterações cromossômicas. Então, através dessas alterações cromossômicas, elas podem gerar, né, estruturas diferenciadas no cromossomo ou na molécula de DNA. Então, lembrando-se, o cromossomo nada mais é do que a molécula de DNA altamente compactada, ao seu nível máximo de compactação, para gerar o quê? A formação desses cromossomos. Se essas alterações forem na molécula de DNA, através lá das bases nitrogenadas, os pareamentos de base, pode ocorrer essas alterações estruturais, chamadas de deleção, ó, perde pedaço, tá, do cromossomo, ou duplicação, ó, duplica uma região, inversão, ó, inverte, ó, aqui começou com marronzinho, o rosinho foi para baixo, então inverteu, ou translocação de um cromossomo, um pedaço de um cromossomo foi para o outro cromossomo e gerou uma translocação. Ou pode gerar uma alteração numérica. Aí essas alterações numéricas, elas podem ser chamadas de euploidia ou aneuploidia. Se for euploidia, ela vai ganhar um lote total de cromossomo, tá? Exemplo, nós seres humanos não ocorre, tá, pessoal, a euploidia. Mas vamos imaginar que se ocorresse. Nós seres humanos possuímos 46 cromossomos em cada célula. Então, se gerar uma mutação euploidia, a nível haploidia, vai ganhar um lote cromossomo. Então, se nós temos 46, vai ganhar mais 46. Triploidia, temos 46 mais 3 vezes 46. Tetraploidia, 46 mais 4 vezes 46. Levando-se o quê? A tipo de mutação, euploidia, o lote total, tá? Claro que nós, seres humanos, não ocorre esse tipo de mutação. Mas eu coloquei como nós, seres humanos, a quantidade de cromossomos só para a gente entender. E as aneuploidias, aí é quantidade de cromossomo. Ou ganha um cromossomo, ou perde um, ou ganha 2, ou perde 2, e assim sucessivamente, sendo as aneuploidias. Então, se for nulissomia, perde 2 cromossomos. Então, se nós seres humanos, temos 46 cromossomos, se perdemos 2, nós teremos uma aneuploidia chamada de nulissomia. Se nós perdermos apenas um cromossomo, então será monossomia. Então, se nós temos 46, terá 45. Trissomia, a gente ganha um cromossomo. Então, nós temos 46 mais 1. Tanto a monossomia quanto a trissomia, ela pode ser tanto lá nos cromossomos autossômicos, quanto nos cromossomos sexuais, tá? Exemplo de monossomia de cromossomo sexual. Síndrome de Turner, tá? Perda de um cromossomo X daquela menina. Então, no lugar dela ter 2 cromossomos sexuais X, ela tem apenas um cromossomo. Então, ela perde, tá? Um cromossomo. E trissomia, se for a nível de cromossomo sexual. Síndrome de Klinefelter. Um menino que ele tem 2X mais um Y. Então, ele ganhou mais um X. Então, o normal é XY, ele acaba ganhando mais um. Então, ele apresenta XXY. Isso de trissomia de cromossomo sexual. E trissomia de cromossomo autossômico, que a gente conhece. Trissomia do par 21, que é a síndrome de Down. Aí daí depois nós temos trissomia do par 12, do par 18, do par 13, do par 7, gerando-se toda aquela síndrome. E tetrassomia, se nós estivermos ganhando mais 2 cromossomos. Então, o normal é 46, ganharmos mais 2 cromossomos, passaremos a 48.
gerando-se todos esses processos de mutações através de alterações numéricas. E assim finalizo a aula, a live, né, que passou de 1 hora, relacionado aos conteúdos de um modo geral da unidade 1 e 2 da apostila de vocês, da disciplina de bases biológicas. Muito obrigado pela paciência, pela disponibilidade de todos. Está aí meu contato. E semana que vem, acho que na quinta-feira, o mesmo horário, às 19 horas, nós teremos outra live, que daí vai ser relacionado aos conteúdos da unidade 3 e 4, tá bom? Agradeço a todos, muito obrigado. Deixa eu ver agora aqui algumas perguntas. Agora deixa eu ver aqui, só um momentinho. Ver que tem bastante pergunta aqui. Gostaram da aula, meninos? Quantos nós estamos online aí? Eu não tenho aqui o acesso aqui da quantidade de pessoas que estão online. Tá. Vamos ver aqui as perguntas. Tá. Vamos começar do começo. Tá. Vamos começar, então, no início aqui. Pergunta. Primeira, só faz uma revisão da diferença de célula procariótica e eucariótica. Lembrando, célula procariótica, primeiro, ela apresenta estruturas da célula de fora para dentro, parede celular, membrana plasmática, citoplasma, não tem núcleo celular e o seu material genético, DNA e RNA, está solto, disperso no citoplasma da célula. Célula eucariótica, ela apresenta membrana, se for célula vegetal, né? Parede celular de fora para dentro, parede celular, membrana plasmática, citoplasma e núcleo da célula. Aí dentro do núcleo da célula nós temos o material genético. Se for célula eucariótica animal, nós teremos de fora para dentro, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Ok? Respondi a pergunta? Segunda, replicação do DNA. Tá. A aluna? O que ela queria saber da replicação do DNA? Porque a replicação do DNA seria a mesma coisa de duplicação do DNA. Essa seria a mesma etapa, desculpa, tá? Então, assim, a molécula de DNA, ela terá que produzir e gerar, um exemplo, uma determinada proteína. Essas proteínas, elas seguem... Ok, Gabriel. Elas seguem esse trâmite de... como que eu posso dizer? Então, de modo geral, para ficar mais fácil para vocês entenderem, de modo geral, todas as proteínas, elas apresentam genes inseridos na molécula de DNA através lá dos pareamentos das bases nitrogenadas do DNA, sendo adenina, pareia com timina, citosina com guanina. Ok. A partir daí, essas proteínas, elas são formadas por aminoácidos. E esses aminoácidos, eles estão inseridos lá nos genes da molécula de DNA de nós seres humanos e demais indivíduos. Com isso, a molécula de DNA, para produzir uma proteína final, entra no tal do conceito que é chamado de dogma da biologia, ou dogma da biologia central, tá? Sendo processo final, produto final, proteína. Então, nós temos duplicação do DNA, que ela vai duplicar, entra todos aqueles processos lá de semiconservativo, que está lá na apostila, aí entra, né, a produção de uma fita simples, uma fita nova,
fragmento de Okazaki, primer, etc, etc, que na videoaula, acho que foi a segunda videoaula, eu expliquei esses conteúdos de duplicação, transcrição e tradução, tá? Por isso que hoje eu quis falar outros conceitos, outros assuntos que não foram para a videoaula. Então, esse processo de duplicação, ele tem todo um mecanismo que leva o quê? Primeiramente, o que é duplicação? Duplicar molécula de DNA. Se vai duplicar a molécula de DNA, o DNA está contendo o gene. O gene vai trazer uma determinada informação. Esse gene ele vai ser expressado através da etapa de duplicação de DNA, passa para a próxima etapa, que é a transcrição desta informação, através do RNA. Aí entra lá os tipos de RNA, mensageiro, transportador e ribossômico. E finaliza na última etapa de tradução, que daí você vai traduzir mesmo, vai finalizar a produção daquela molécula de proteína, tá? Então, de modo geral, é isso. Então, cada fase dessa, cada etapa, tanto duplicação, transcrição e tradução, tem as suas especificidades. Aí não dá para a gente entrar muito, mas seria isso mesmo, tá? Então, a duplicação conserva a fita mãe, forma a fita filha ou a fita nova, gera todo aquele processo, né, de formação de fragmento de Okazaki, através de todas aquelas DNA polimerases, PO1, 2, 3, topoisomerase, helicase, onde cada uma dessas enzimas vai fazer ativar, acionar alguma função dentro desta etapa de duplicação do DNA. Tudo bem? Quem fez essa pergunta para mim, tudo bem? De modo geral? Tá. Grupo fosfato. Grupo fosfato é um fosfato mesmo, é uma molécula chamada de fosfato, tá? Que é vários fosfatos, que na tabela periódica, né, a tabela química é um Pzinho, e esse Pzinho, que é fosfato, ele vai se ligar e vai formar toda a estrutura desse grupo fosfato, tá? Então, esse grupo fosfato, ele vai estar nas extremidades da molécula de DNA ou de RNA, formando-se toda essa estrutura de um nucleotídeo, tá bom? Polar e apolar, né, foi o que eu acabei de falar para vocês, que estão inseridos, né, a composição dos fosfolipídios que produzem, formam a membrana celular, bicamada lipídica, enfim. Região polar tem afinidade com a água, ela pode ser chamada também de hidrofílica, e apolar não contém fobia, tá? Então tem fobia com molécula de água, sendo chamada de região ou estrutura apolar, tá? Ou hidrofóbica, ok? Bom, o ATP, ele é chamado de adenosina trifosfato, que é a energia que é produzido na respiração celular lá nas organelas citoplasmáticas mitocôndrias, tá? Isso, e a diferença do transporte ativo primário e secundário é o meio que usa energia, isso mesmo. De modo geral, o transporte ativo primário é o que vai realmente quebrar todas essas moléculas de ATP, vai usar aquela molécula de ATP mesmo. Já o transporte secundário, ele vai esperar o primário quebrar todas essas ligações químicas dessas moléculas de ATP e vai pegar espertinho ele, né? Aí vai pegar os resquícios das quebras, das ligações deste transporte ativo primário, ok? RNA mensageiro é resultado de transcrição? Isso mesmo, RNA mensageiro é o primeiro RNA formado após a etapa de duplicação, tá? Que é o início da transcrição, como eu acabei de falar, né? A via duplicação, transcrição e tradução. Isso mesmo. Sim, o RNA e o DNA dispersos no citoplasma das células procarióticas também entram em mitose e meiose? Sim,
porque algumas proteínas, desculpa, algumas bactérias, elas apresentam cromossomo sexual, tá? Então, algumas bactérias apresentam, então ela pode entrar sim, tá bom? Isso, meiose acontece para a produção de gametas, tá? Gameta masculino ou feminino. Então, vai ser lá nas gônadas, tá? Nós, seres humanos, a produção de gameta masculino será nos testículos dos homens, tá? E as gônadas nas mulheres que irão produzir os gametas femininos serão nos ovários, tá? É na meiose, sim, tá? Então, a divisão celular meiose que vai produzir gameta, ou masculino ou feminino. Já a divisão mitose vai dividir células somáticas, tá? Aí essas células somáticas, elas vão produzir células idênticas a elas, gerando-se a produção de células de tecido e de órgãos. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Beleza, então, meninos. Agradeço a participação de todos. Espero que tenham gostado dessa aula, né? Dessa live. Eu estou me ouvindo aqui. Deixa eu desligar aqui. Então, agradeço mais uma vez a todos, né? Pela oportunidade de estar trabalhando com vocês essa disciplina no EAD de Bases Biológicas, que ela é tão importante para todos os cursos, tá? Tanto da área da saúde quanto agrárias, que é a base de todos os conteúdos, né? Que depois, conforme vocês vão estudando, vocês vão aprofundando para disciplinas específicas, mas necessita exclusivamente dessas bases. E é essa disciplina tão linda, magnífica e gratificante que é as bases biológicas, tá bom? Agradeço a todos pela oportunidade, pelo comprometimento de todos. Uma boa noite, uma ótima semana e até semana que vem para a nossa próxima live. Abraços e uma boa noite. Olá, sejam muito bem-vindos à EAD Unifates. Você sabe aquela frase, o futuro já começou? Ela nunca foi tão verdadeira, não é mesmo? Isso porque a gente está vivendo em tempos de grandes transformações em todas as áreas da nossa vida. São novas formas de trabalhar e de empreender, novos jeitos de se relacionar e, é claro, novas maneiras de ensinar e aprender. Por isso, agora, mais do que nunca, é preciso se adaptar e evoluir. E é nesse cenário promissor das novas tecnologias que o Centro Universitário Unifates conquistou a autonomia do MEC para a abertura de novos cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades presencial e à distância. Agora, a instituição dá um novo passo rumo à sua expansão e ao seu objetivo de levar a educação superior de qualidade para todo o Brasil. A Unifates está ampliando constantemente a oferta de cursos, sua rede de polos parceiros e consultores educacionais espalhados por todo o Brasil. Hoje, ofertamos cerca de 100 cursos de graduação e pós-graduação na modalidade de educação à distância. Consulte em nosso site a lista de cursos ofertados em todas as áreas do conhecimento e que não para de crescer. Com uma metodologia flexível e inovadora, a EAD Unifates está ajudando milhares de alunos a conquistarem seu diploma e se destacarem no mercado de trabalho. Um dos principais diferenciais da EAD Unifates é a excelência no atendimento. Temos uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de diversos departamentos que dão suporte e apoio aos nossos alunos e polos parceiros. O ambiente virtual dos nossos cursos EAD está organizado em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Nossa metodologia também é inovadora na oferta de disciplinas em formato timeline.
onde os alunos percorrem um cronograma de aprendizagem que permite uma melhor organização de seus estudos e mais foco em seu desempenho. Nesse formato, as avaliações são totalmente online e o aluno realiza uma atividade de cada vez, não acumulando conteúdos e provas intermináveis que não contribuem para a aprendizagem. Além de conteúdos multimídia atualizados periodicamente, os alunos dos cursos EAD Unifates têm suporte e acompanhamento pedagógico constante. Nosso time de professores tutores são altamente especializados, amam o que fazem e estão sempre prontos para auxiliar os nossos alunos em toda a sua jornada acadêmica. Viu só porque a EAD Unifates é a nota máxima do MEC? Para saber mais novidades, acesse nosso site e fique ligado em nossas redes sociais. Venha fazer parte do futuro da educação hoje.